Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 3. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Aqui diz a palavra de Deus a nós, nos dias de hoje: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos juntos? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A partir do capítulo 1, versículo 13, nós já falamos, eu estou aqui repetindo, que Pedro tem como objetivo dar agora ordens aos crentes a respeito daquilo que eles deveriam fazer. Pedro não estava colocando algumas coisas para que, se eles quisessem ou não, para que, se eles pudessem escolher, eles fizessem ou não. Mas era para colocar em prática, era para aplicar a vida deles como crentes nas circunstâncias que eles estavam vivendo, estavam tendo que enfrentar. E Pedro, lá no versículo 11 e versículo 12 do capítulo 2, de maneira resumida, deu uma ordem a esses crentes, que foi a ordem para que eles vivessem de maneira certa e para que eles dessem exemplo dessa conduta de vida correta diante das pessoas que estavam ao seu redor. E nós sabemos muito bem o contexto desses crentes. Não eram crentes que estavam na sua terra natal. Não eram crentes que tinham a liberdade que tiveram no passado, quando eles estavam na terra prometida, em Canaã, onde eles tinham os seus reis que governavam sobre as suas vidas, onde eles podiam exercitar lá a sua vida religiosa, cumprindo de maneira livre tudo aquilo que Deus havia ordenado na sua palavra. Esse povo estava vivendo um contexto de escravidão, de domínio, melhor dizendo, domínio dos romanos. E diante disso, Pedro, ao dar aquela ordem para que eles vivessem de maneira certa e exemplar entre as pessoas que eles conviviam, apóstolo Pedro vai dar alguns exemplos em circunstâncias aonde eles deveriam então colocar essa ordem em prática. E ainda no capítulo 2, a primeira dessas áreas que ele deu como exemplo que esses crentes deveriam aplicar o que ele estava ordenando, era em relação às instituições humanas. Eles deveriam se sujeitar a essas instituições humanas. Mas também, ele vai falar no mesmo capítulo, que eles deveriam não somente se sujeitar às instituições governamentais, às instituições humanas, mas eles deveriam se sujeitar aos seus senhores. Aqueles crentes que eram escravos deveriam agir de que forma? Se sujeitando aos que tinham domínio sobre eles, no caso, os senhores. E aí, a partir do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, o que nós vimos é que Pedro vai aplicar a mais uma outra área. E ele agora vai se dirigir às mulheres cristãs casadas com homens que não professavam a sua mesma fé. E ele não vai fazer algo diferente do que ele fez nas duas outras aplicações, porque ele também disse àquelas mulheres: mulheres, sejam submissas, se sujeitem aos vossos maridos, mesmo que estes sejam
descrentes. Então é isso que nós vimos aqui e tem essa conexão entre todas essas passagens. O versículo que nós estamos, que é o versículo de número 7, é a continuação dessa prática de Pedro em aplicar o que ele ordenou em áreas específicas. Então, primeiro ele aplica às instituições humanas, depois aos senhores que dominavam sobre os escravos, depois às mulheres que deveriam se sujeitar aos seus maridos, ainda que fossem descrentes. E agora, meus irmãos, Pedro não se esquece, ele não fala apenas para as mulheres, mas agora Pedro vai falar para os maridos, para os esposos, para com homens crentes que eram casados, a respeito da maneira como eles deveriam aplicar aquela ordem. Vivam de maneira certa e exemplar, vocês crentes que são casados, têm as suas esposas, como que vocês devem proceder como maridos em relação às suas esposas. Versículo 7 começa, Pedro se referindo, se dirigindo a estes crentes, maridos. E aí ele continua dizendo, maridos, vós igualmente. É interessante a gente observar essa palavra que Pedro utiliza aqui, porque quando ele fala a esses crentes casados, e diz a eles igualmente, se refere a essa palavra igualmente, o que Pedro estava querendo com isso era dizer que assim como ele se dirigiu, assim como ele teve que falar àquelas mulheres casadas com homens ímpios, assim como Pedro tinha que orientar e ordenar que aquelas mulheres tivessem um procedimento correto como esposas para com seus maridos ímpios, da mesma forma, Pedro necessitava falar aos maridos. A necessidade de instruir, a necessidade de orientar, a necessidade de exortar, corrigir, não era só para as mulheres, mas igualmente aos maridos, aos homens casados. Assim como cabia uma exortação às esposas, assim também aos esposos. Eles não estavam isentos de serem chamados à atenção. Não é porque eles eram maridos, não é porque, por exemplo, eles tinham autoridade sobre as suas esposas, que Pedro não tinha nada a falar a eles. De que Pedro não tinha alguma orientação, ordem, algo para que eles fossem chamados à atenção. Pelo contrário, haviam coisas pelas quais eles deveriam se atentar, colocar em prática e até mesmo corrigir. Havia algo necessário a ser falado para esses homens casados, para que, como casados, eles tivessem uma conduta cristã para com a sua esposa e dentro da sua casa. Pedro diz, maridos, vós igualmente. Ele tem algo a falar a esses homens, porque ainda que as suas esposas tivessem que se sujeitar a eles, isso não os tornava melhores, especiais. Nós sabemos, meus irmãos, por aquilo que o próprio Deus revelou sobre a criação, em Gênesis capítulo 1 e 2, diz para nós que homem e mulher foram criados de maneira semelhante. Não há diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino. Homem e mulher foram ambos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Pedro chama a atenção desses homens casados e diz, vós igualmente, eu tenho algo a falar a vocês. É para dar essa ideia de que não havia diferença entre um e outro. De que ambos foram criados iguais, que um não era melhor do que o outro, maior do que o outro, mais importante do que o outro. Se há alguma diferença dentre tantas que existem, a diferença não é em importância, não é em valor, mas é em função. Deus quis dar ao homem a autoridade sobre a esposa e sobre a sua casa. Deus quis, na sua soberania, que a esposa se sujeitasse ao seu esposo.
E aqui nós estamos falando de funções, nós não estamos falando de importância, nós não estamos falando de um ser melhor do que o outro. O que a história, a criação, o que Deus mostra para nós é que ambos têm responsabilidades próprias diante de Deus, como indivíduos criados à imagem e semelhança dele. De que marido tem a sua responsabilidade diante de Deus para com a sua esposa e a sua casa, e vice-versa. Então ele diz: maridos, vós igualmente. A vocês, eu também tenho uma palavra. A vocês que têm autoridade sobre as suas esposas, eu tenho algo a dizer. Algo que vocês precisam colocar em prática, assim também como as esposas. E aí, Pedro dá, nesse versículo 7, 3 ordens aos maridos crentes da maneira como eles deveriam proceder para com as suas esposas. A primeira dessas ordens, e aqui eu vou falar de maneira resumida, para a gente trabalhar uma dessas ordens, e se Deus permitir, a gente ir trabalhando, ou nós irmos trabalhando as demais em cada domingo, se Deus nos conceder essa graça. Mas só para que você observe, primeira coisa que Pedro ordena aos maridos, a maneira como eles deveriam proceder para com suas esposas é: maridos, vós igualmente, e aí a primeira ordem que ele diz é: vivei a vida comum do lar com discernimento. Depois ele vai dar uma segunda ordem, e nós vamos ver essa segunda ordem no próximo domingo. Ele diz: e tendo consideração para com a vossa mulher. Então, primeiro era: vivei a vida comum do lar com discernimento. Depois, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. E em terceiro e último lugar, ele também diz: tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Analisando a primeira ordem que Deus dá, Deus através de Pedro dá aos homens casados é: vivei a vida comum do lar com discernimento. Se a gente for analisar essa primeira parte do versículo, você não vai encontrar essa expressão lá no original, a expressão a vida comum do lar. Você vai encontrar apenas Pedro dizendo: vivei com discernimento. Mas na nossa língua, os tradutores aqui explicaram, ainda que a gente vá observar e buscar entender um pouco melhor o que está lá no original, que é vivei, mas na nossa tradução foi colocado vivei a vida comum do lar. É para poder explicar um pouco melhor o que significa isso que Pedro estava ordenando a esses homens casados. É de que o viver que ele estava ordenando é para que eles então pudessem viver o dia a dia. As coisas comuns do lar, as coisas comuns da vida do casamento, o dia a dia, o convívio com a esposa. Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer, o que ele estava ordenando a esses homens crentes eram: vivam a vida comum do lar com a sua esposa, vivam o dia a dia, convivam com a sua esposa. Essa é a ordem. Mas ele diz como eles deveriam conviver esse dia a dia, como deveria ser essa vida comum que eles deveriam ter com as suas esposas. Ele diz: vivei a vida comum do lar com discernimento. Era Pedro dizendo: vocês crentes, homens casados, como cristãos casados, a maneira certa de vocês viverem como maridos é viver o dia a dia, é ter um convívio com a esposa de vocês com discernimento. O que significa a palavra discernimento? A palavra discernimento significa
Duas coisas que estão relacionadas, são sinônimas. Discernimento é ter conhecimento, é entender. O que Pedro estava querendo dizer para aqueles homens fizessem era: vivam a vida que vocês devem ter com a esposa de vocês com conhecimento e entendimento. O que está implícito nessa palavra conhecimento e entendimento? O que está atrelado à ideia de conhecer e entender, que era a atitude que esses homens casados deveriam ter no convívio com as suas esposas, era de ter uma vida, um convívio com elas de maneira íntima e profunda. Não um convívio superficial. Não uma vida sem muita profundidade, sem muito ardor no coração, sem muito empenho, força, mas íntimo e profundo. Por que que tem essa ideia? Porque, por exemplo, se você olhar lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1, o versículo começa assim dizendo que coabitou o homem com Eva. Essa palavra coabitou no original significa, sabe o quê? Conhecimento. Em algumas versões, o versículo 1 do capítulo 4 de Gênesis está da seguinte forma: que conheceu o homem a sua mulher. Porque conhecer é ter aquilo que é íntimo, aquilo que é profundo, aquilo que é muito próximo. Não é algo superficial, não é algo supérfluo, mas é algo profundo, íntimo. E é interessante que já teve um tempo aqui que nós meditamos no Salmo 139, e o Salmo 139 diz que Deus é aquele que nos conhece. E a palavra conhece é a mesma palavra que está em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Esse conhecer íntimo e profundo que Deus tem para comigo e com você, para com nós como seu povo, esse conhecimento íntimo e profundo dele como esposo, para nós como esposa. Então, a ordem que Pedro está dando aos maridos crentes é: tenham um convívio com suas esposas íntimo, profundo. Mas relacionado a isso, também há uma outra ideia do que Pedro estava querendo dizer com essa ordem de: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, com conhecimento, com uma intimidade profunda em relação às suas esposas, uma ligação profunda e íntima. É que também traz a ideia de amar, de amor, de agir de maneira amorosa para com a sua esposa. Esse é o papel do cristão casado, de amar a sua esposa, de ter esse relacionamento íntimo e profundo com ela. É ter um conhecimento de como Deus quer que o esposo seja para com a sua esposa. E aqueles que são casados, que são crentes, não ficaram sem orientação a respeito de qual é a vontade de Deus para com eles como maridos. Por exemplo, abra sua Bíblia, só para nós relembrarmos, em Efésios capítulo 5. A partir do versículo 25. Nós temos aqui o apóstolo Paulo apresentando biblicamente, por meio da vontade do próprio Deus, o que as mulheres cristãs deveriam fazer, qual a atitude correta delas como mulheres casadas,
mas também a atitude correta daqueles crentes que eram casados, a maneira como eles deveriam proceder para com as suas esposas. E a partir do versículo 25, o apóstolo Paulo disse: maridos, amai a vossa mulher. Quando Pedro disse: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, ele está dizendo: vivam como maridos, como pessoas casadas, tratando a mulher de vocês com conhecimento, não só de maneira profunda e íntima, mas sabendo como que vocês devem agir. E aqui Deus, através de Paulo, já havia orientado a igreja e o povo de Deus a amar a vossa mulher. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mulher, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Por 3 vezes o apóstolo Paulo repete a mesma coisa. A mesma verdade e ordem da parte de Deus para com aqueles que são crentes e se casaram, como eles devem proceder, qual é a maneira correta de procederem como homens casados em relação às suas esposas. Amem as suas esposas. Amem assim como Cristo amou a igreja. Era dessa forma que eles deveriam tratar as suas esposas. A maneira correta, bíblica, a maneira como Deus queria que eles tratassem as suas esposas era amando, era convivendo de maneira íntima, profunda, próxima, mas em amor. Era da maneira como Deus tornou conhecido como o homem casado deve proceder. Não ficou sem conhecimento qual é a vontade de Deus para com aqueles que são crentes e se casaram. Era em amor, como Cristo amou a sua igreja. O que Pedro, melhor dizendo, falando aqueles crentes, que é a passagem que nós estamos, o que Pedro, em outras palavras, estava querendo dizer àqueles crentes era: vocês que vivem numa cultura pagã, sob o domínio dos romanos, numa cultura promíscua, aonde os valores são deturpados, aonde, por exemplo, nós sabemos, naquele contexto, a mulher era extremamente desvalorizada, era vista como objeto. Pedro estava chamando a atenção daqueles crentes para dizerem assim: ainda que vocês estejam vivendo nessa cultura, onde tudo é feito de maneira contrária, porque é segundo o próprio desejo do coração humano, vocês como cristãos que são casados, não devem tratar as suas esposas como a cultura. Não devem tratar como os romanos tratam as suas esposas, as suas mulheres. Eles não deveriam tratar as suas esposas como ou conforme o padrão do mundo, da sociedade daqueles dias, mas era conforme o padrão bíblico e exemplificado por meio de Jesus Cristo. Então nós falamos, Deus falou aos crentes todos que estavam sob o domínio dos romanos. Como que vocês têm que se portar nesse mundo, nessa sociedade, aonde quem tem domínio sobre vocês são pessoas que não temem a Deus? Pedro falou aos crentes que eram escravos. Como vocês devem se comportar vivendo esse contexto, nessa situação? Pedro também falou às esposas
diante desse contexto, mas ele não deixou de falar aos maridos. E a primeira ordem que ele deu foi: vivam com as suas esposas de maneira íntima, profunda, próxima, sabendo qual é a vontade de Deus para vocês. A vontade de Deus para vocês é que vocês as amem como Cristo as amou. Que vocês tenham um procedimento aonde vocês façam tudo por elas. Então, irmãos, essa ordem dada por Pedro fala diretamente a nós, casados, homens, que temos as nossas esposas. De maneira que isso se aplica a mim e a você, que somos casados. No seguinte fato de que nós, como esposos que somos cristãos, nós temos o conhecimento de como que a gente deve amar as nossas esposas. E a maneira como nós devemos amar as nossas esposas não é conforme o padrão da sociedade e do mundo. Não é tendo como referência a maneira como as pessoas lá fora tratam as suas esposas e convivem com elas. Isso é importante para a gente considerar, porque por muitas das vezes aquilo que é cultural da sociedade tem adentrado na vida de muitas famílias cristãs. O procedimento mundano de muitos homens tem sido o procedimento de muitos cristãos. E o padrão não é conforme o mundo, a sociedade, a cultura. Não é conforme o seu próprio entendimento. Não é conforme a referência que você teve do seu pai para com a sua mãe, dele casado com a sua mãe. Mas é conforme o que Deus revelou na sua palavra. É tendo como referência o próprio Cristo Jesus, que amou a sua igreja. É amar segundo Deus ordena. É amar como Cristo amou e tem amado a sua igreja. Esse é o exemplo, essa é a referência, essa é a conduta. De maneira que, se nós, que temos as nossas esposas, não temos entendido, não temos agido dessa forma, a gente precisa se corrigir. A gente precisa colocar em prática o que Pedro também recomendou e ordenou àqueles crentes naqueles dias. Não tenham uma conduta parecida como do mundo, mas tenham como exemplo e referência o próprio Cristo Jesus. Tenham esse relacionamento com a esposa de vocês profundo, íntimo, próximo. Amem como Cristo amou. Amem as suas esposas. Mas, pensando em nós, nos dias de hoje, como maridos, sendo nós cristãos, nós não apenas devemos saber o que devemos fazer, porque isso nos foi revelado, temos o conhecimento. Nós não apenas devemos ter Cristo Jesus como a nossa referência, mas num outro sentido, nós precisamos conhecer as nossas esposas. Eu sei que a gente nunca vai conhecer 100%. Mas à medida que o tempo passa, a gente precisa conhecer cada vez mais, de maneira ainda mais profunda e mais íntima, conhecer as necessidades que as nossas esposas têm, porque essa é a conduta que Deus quer para nós como maridos cristãos, conhecê-las. Será que a gente tem conhecido? Quais são as necessidades que as nossas esposas têm tido? Ou nós estamos apenas vivendo como casados e é isso? Por outro lado, irmãos, e aí a gente pode aplicar algo a vocês, esposas, é que nesse sentido de nós, cristãos casados, que devemos conhecer as nossas esposas, vocês precisam nos ajudar a conhecê-las. Ou seja, nós estamos falando de diálogo, conversa, de se deixar conhecer, abrir e expor o coração. Então,
Se nós, por um lado, temos dificuldade de falarmos demais porque somos calados, fechados, a gente precisa da ajuda das esposas para fazer com que a gente possa conhecê-las melhor. Mas nós estamos aqui aplicando essa verdade principalmente aos que são casados, aos homens casados. Aplicamos aqui algo às esposas, mas e aqueles que não são casados, né? Como que o que Pedro está ordenando se aplica a todos nós? Se aplica no fato de que Pedro disse para aqueles homens: vocês têm o conhecimento de qual deve ser a conduta para com as suas esposas, e a conduta é amar como Cristo amou, é segundo o padrão bíblico e não segundo o mundo. É nesse sentido que isso se aplica a cada um de nós, casados, solteiros, adultos, viúvos, divorciados, crianças, adolescentes, jovens. É de que não importa a circunstância, aonde nós estamos, o que nós vivemos, as pessoas que estão ao nosso redor, você como cristão tem que ter uma conduta não segundo o padrão do mundo e da sociedade, mas é segundo o padrão de Deus que foi revelado na sua palavra. Nós temos o conhecimento. Nós sabemos como que nós devemos agir. Não é como as pessoas no mundo vivem. Não é segundo a massa. Não é segundo a grande maioria. Ser cristão é ser diferente. É você ser criticado porque a sua conduta não é igual das pessoas que não conhecem a Deus e não temem a Deus. Então você, criança na escola, que conhece a Cristo, ama a Deus, você tem que ser diferente, não igual aos seus colegas que fazem as mesmas coisas. Porque nem tudo que a grande maioria faz é certo aos olhos de Deus. A nossa conduta de vida nesse mundo caído não é só negando imposto, porque todos só negam. Não é mentindo, não é sendo desonesto e por aí vai. Não é segundo o padrão, e Paulo já havia dito isso lá aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Para que a gente não se conformasse com esse século, não tomasse a forma, não seguisse o padrão do mundo. Jesus, quando vem, ensina tudo aquilo que aos olhos do ser humano é contrário. E Paulo já havia dito que para o homem, para o mundo, a sabedoria de Deus é loucura. A referência, irmãos, o padrão não é o mundo, não é a onda, mas o padrão é Cristo, a sua palavra revelada. É o conhecimento que Deus nos deu por meio da sua palavra. Quem nós devemos imitar não são as pessoas próximas de nós. Não é o procedimento, de certo modo, correto que elas tiveram, porque elas são falhas em outras coisas. Não é também o procedimento errado que muitas pessoas tiveram. Nós devemos imitar a Cristo Jesus, e Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, quem quiser ser o meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Me imite. É como Cristo que nós temos que ser. Você jovem, adolescente, criança, na escola, na faculdade, em casa, no meio dos colegas, aonde você estiver, você é diferente. É sal e luz. É ser como Cristo. E a gente está falando de uma maneira geral. Mas a gente pode aplicar essa segunda questão a algo mais específico. Porque nós estamos falando de uma conduta onde Pedro nos ensina, como maridos cristãos, a amar as nossas esposas, porque Deus revelou que
É assim que temos que proceder, porque o próprio Cristo Jesus agiu assim para com a sua igreja. Então, falando sobre amor, o padrão de amor não é conforme o mundo, irmãos. Nós não devemos amar as esposas, nós não devemos amar as pessoas conforme o padrão do mundo, conforme o padrão que os nossos pais nos amaram, que os nossos pais amaram as nossas mães. O padrão de amor não é conforme as pessoas têm nos amado ou não nos amaram. O padrão é o amor de Deus, de Cristo Jesus, que está revelado na sua palavra. Amor esse que foi manifestado no fato de Cristo Jesus ter vindo ao mundo para morrer por nós, imerecedores, pecadores. O padrão não é o mundo, não são as pessoas. Não é o amor que recebemos ou deixamos de receber. Se nós entendermos isso, com certeza será muito mais fácil a gente amar como deve amar o nosso próximo. Mas se o nosso padrão tem sido a maneira como a gente foi amado ou deixou de ser amado, a gente vai falhar. Porque as pessoas falham. Então talvez nós estamos precisando conhecer esse amor de Deus em Cristo Jesus. Porque até então o amor que a gente conheceu foi um amor falho. Nem foi amor. Mas a gente precisa conhecer o amor de Cristo Jesus. De Deus em Cristo Jesus. Talvez a gente esteja precisando nos lembrar do amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Talvez, meus irmãos, a gente está precisando olhar para Cristo e para Deus da maneira como Ele nos ama, para a gente amar mais o nosso próximo, porque a gente está amando mais a nós mesmos do que aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, que nesse sentido, através daquilo que Pedro recomenda a nós, cristãos casados, assim seja não somente conosco, mas com todos nós, em olhar não para o mundo, ter como referência não o mundo, mas Cristo Jesus, e ser diferente nesse mundo, agir como Deus quer que a gente haja, e assim revelou através da sua palavra. Vamos orar? Nessa ocasião, nesse momento, ore, agradecendo a Deus, agradecendo e louvando a Ele, porque nós podemos desfrutar do verdadeiro amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Você que já tem experimentado, agradeça a Deus. Ore por isso, louve. Mas você que ainda não experimentou, você tem a oportunidade de experimentar. Entregando sua vida a Cristo Jesus. Ore, pedindo a Deus para que você ame as pessoas como Cristo tem te amado. Ore pedindo a Deus perdão, porque nem sempre o amor que você tem tido para com as pessoas tem sido da maneira correta. Ore e peça perdão, porque às vezes você tem amado mais a você do que o próximo. Ore e peça ajuda a Deus, porque talvez você não foi amado pelas pessoas. Mas isso não significa que você não pode conhecer o verdadeiro amor e amar as pessoas por conhecer o amor de Deus em Cristo Jesus.